para o áudio não ficar muito comprido. E ele ficou atônito com aquilo que o anjo dizia para ele: eis aí, a glória do Senhor. E eu coloquei aquilo na minha mente e eu comecei a orar ao Senhor para que Deus me revelasse algo grande da parte dele, porque eu queria falar nas igrejas, porque eu queria falar e eu queria dizer: Senhor, eu queria algo grande da tua parte, eu queria ver, Senhor, mas eu nunca imaginei que o Senhor iria me mostrar isso, Tiago. E eu não me lembro se foi na mesma noite ou se foi com alguns dias. Eu fui dormir e eu me lembro, Tiago, que eu vinha do meu trabalho, olha só, a trajetória foi essa. Eu vinha do meu trabalho e eu passava por um determinado lugar, onde eu venho quase todos os dias, por esse mesmo lugar. Eu pegava o ônibus e vinha-se embora para minha casa. E quando eu estava dentro desse ônibus, Tiago, segurado assim, o ônibus estava muito cheio de gente, muito lotado, e eu segurando naqueles ferros da cadeira, né, por causa dos freios do ônibus. Tiago, quando eu olhava assim, que a gente quando vai no ônibus, a gente não vai olhando casa, árvore, outdoor, alguma coisa a gente não vai olhando, né? Tiago, quando eu olhava assim para o lado de fora do ônibus, através do vidro, passava-se um anjo, Tiago, um anjo de Deus, com um livro, Tiago, um livro na mão, que, assim, que parecia uma Bíblia, mas eu não sei se era uma Bíblia, eu sei que era um livro com a capa preta. Esse livro tinha umas letras douradas, bem fininhas. Eu não conseguia ler o que estava escrito por fora desse livro. Esse anjo, Tiago, ele tinha as vestes compridas, todas brancas, resplandecente. O rosto desse anjo brilhava, ele brilhava tanto. Aleluia. E eu dizia, aí eu olhava, ficava olhando para o anjo, Tiago, o vento nem batia nas vestes dele, aquelas vestes compridas, aqui perto da mão. E ele passava e eu dizia: Jesus, o arrebatamento. Ah, meu Deus. Aí vinha na minha mente, Jesus. Tiago, aquelas coisas vinham na minha mente, na minha mente. E eu dizia: Jesus, eu fiquei, Senhor. E o Senhor trazia as mensagens da Bíblia, mensagem lá de Mateus 24, lá do livro de Apocalipse, o Senhor trazia na minha mente, Tiago, os textos bíblicos. E eu dizia: Jesus, eu fiquei, Jesus, eu fiquei. Meu Deus, o arrebatamento da igreja. Jesus, onde foi que eu errei, Tiago? Quando eu começava a me lamentar dentro do ônibus, o ônibus que eu ia se chocava com outro ônibus na frente. E eu abria meus olhos, Tiago, e começava a contemplar aquelas coisas no mundo, Tiago. Passava carros, ônibus desgovernado, que não tinha mais motorista dentro. Ele batia, Tiago, nos postos, e os postos arremessavam aqueles fios finos dos postos. Ele se soltava e batia nos povos, e arrancava braço, arrancava cabeça. Tiago, era um destroço tão grande. E eu dizia: Jesus, eu fiquei, Senhor. E eu dizia: Jesus, eu fiquei. Eu dizia: Senhor, onde foi que eu errei? Senhor, por que eu fiquei, Jesus? Tiago, o ônibus parava, ele abria as portas, o motorista abria as portas. Muita gente descia de dentro do ônibus. E eu vendo aquela coisa no meio da rua, e dizia: meu Deus, eu botava a mão na cabeça, eu ficava desesperada. E Ramanela Masrianda, Canela Masrianda, ela Masrianda. E eu dizia: Senhor, por que eu fiquei? E ali, Tiago, vinha passando uma irmã, ela vinha certamente da igreja, que ela vinha com a Bíblia na mão. Eu me lembro nitidamente como era esta mulher, Tiago. Ela tinha um cabelo preto, ela era baixinha, magrinha, ela estava de vestes compridas, mas o cabelo dela estava bem pretinho no ombro. E eu dizia: irmã, você não foi, você não subiu. Ela dizia: não.
e jogava a Bíblia no chão, e eu dizia, não faça isso com a palavra de Deus, e ela dizia para mim, o que tinha de se cumprir já foi cumprido, aí agora é como um livro qualquer, ela dizia desse jeito. E eu vinha correndo, Tiago, na direção aonde os ônibus, na avenida dos ônibus, porque era tanto carro parado, era tanto sangueiro no meio da rua, Tiago. E eu só chorando, Tiago, não tinha mais nem lágrima para chorar, Tiago, eu só fazia gritar, e eu perguntava ao Senhor, Ramanara Mahasrayanda, como eu dizia, Jesus, porque eu fiquei, Senhor. E ali, Tiago, eu cheguei em um determinado lugar, no final da avenida, e eu me sentava no asfalto, eu me sentava assim no meu fio, botava a mão na cabeça e dizia, Jesus, meu Deus, eu começava a me lamentar com o Senhor. Aí quando pensava que não chegava uma senhora, Tiago, assim, do meu lado, ela passando a mão na minha cabeça, dizia, tenha calma, minha filha, tenha calma. E eu dizia, irmã, você não está se dando conta do que está acontecendo, não. Ela dizia, eu sei. E ela dizia, eu sei o que está acontecendo, Jesus veio buscar a sua igreja. Eu dizia, irmã, esse arrumo de crente na rua, no meio da rua. Tiago, tanto crente com a mulher com os cabelão, Jesus. E ela dizia assim, esses crentes são aqueles que diziam que um pouquinho não faz mal e mancharam as suas vestes. E eu dizia, Ramonara Passuri, canta ela manda ela passando. E eu dizia, mãe, eu fiquei. E ela dizia, não, você só viu o que você pediu para ver. Ela dizia, você só viu o que você pediu para ver. Agora você vai alertar a igreja, apenas é um sonho. Ela dizia desse jeito, Tiago, é apenas um sonho, você vai se acordar. E pregue nas igrejas, para as igrejas se consertar, porque Jesus está voltando. E eu dizia, Jesus. E detalhe, Tiago, essa irmã que apareceu no meu sonho, ela já dorme no Senhor há muito tempo. Há muito tempo ela dorme no Senhor. Sabe aquelas crentes, Tiago, que você via antigamente na Barra Surianda, que você dizia assim, lá vem uma crente, lá vem uma serva do Senhor. Aquelas mulheres de coquezinho na cabeça, bem vestida, Tiago, bem vestida, com aquelas roupas social, não sei se você lembra, não sei se é da sua época, mas as irmãs, ela tinham uma saia, a irmã abaixo do joelho, aquelas blusas de golinha alta, de botãozinho, aqui perto assim, do braço, aqui no antebraço. Aquela aí, ela tinha um óculos, aqueles óculos fundo de garrafa, bem verde. E ela dizia para mim, Tiago, você ficou não, irmã. Você só viu o que você pediu ao Senhor para ver. Diga à igreja que Jesus está voltando. Tiago, eu me acordei com meu coração na mão. E, Tiago, eu falei uns tempos, mas depois eu me calei. Depois eu me calei em termos desse sonho que o Senhor me deu. Tiago, era um destroço tão grande no meio do mundo, Tiago, tão grande, tão grande. Ai, Jesus, tanto crente ficava, Tiago, Ramanalabassurianda, tanto crente, Recanalabasserianda, Ramanalabassuri, canta, Ramanalabasserianda, tanto crente, Tiago, ficava no mundo, Tiago.
Mas pelos tempos desses, o Senhor tem me despertado para que eu venha pregar, para que eu venha falar sobre o arrebatamento da igreja, Tiago. Em nome de Jesus.